Superar a frustração é a escola primária aí para você formar adultos emocionalmente saudáveis, resistentes ali aos desafios da vida. Então, seu filho passa a dar valor à vida quando você realmente consegue ensinar para ele que nem tudo é do jeito dele, que nem tudo pode ser da maneira dele, que nem tudo é do jeito que ele quer e na hora que ele deseja. Gente, quantas crianças que existem imediatistas, né, materialistas, que não sabem o valor de nada, que exigem do pai e da mãe o mundo, mas sem saber o valor do suor do trabalho dos pais. E quando você usa estratégias corretas e aprende a lidar com a birra do seu filho diante de um comportamento assim, você ensina para o seu filho o valor das coisas. Você vai saber usar estratégias para ensinar o seu filho que dinheiro é valioso, verdade, que dinheiro é tempo. Sabe o dia que você sai de casa de manhã cedo e volta só à noite, ou então o seu esposo tem um dia inteiro fora de casa, chega só à noite, trabalhando, ganhando dinheiro? O seu filho aprende a dar valor a essas coisas. O seu filho aprende a dar valor ao dinheiro e ele entende que dinheiro é tempo e tempo é vida, mãe. Por isso que aprender a lidar com a birra do seu filho, para nesse comportamento de querer todas as coisas, de um comportamento mimado, é você ensinar o seu filho a se tornar um adulto inteligente, saudável, capaz de lidar com a frustração. Outro ponto importante que você vai perceber que quando você não cede às birras do seu filho, você ensina o seu filho sobre resiliência. Sobre resiliência. Todas as vezes que você aprende a lidar com o seu filho, aprende a lidar com a birra do seu filho, você ensina para ele que ele vai sobreviver sem aquele brinquedo, que ele vai sobreviver sem aquilo que ele tanto desejou. E isso você ensina a ele a desenvolver resiliência, superar frustrações. Imagina o seu filho na adolescência. Quantas crianças, quantos adolescentes que não aprenderam a lidar com a frustração, que não desenvolveram resiliência, têm dificuldade na adolescência? De ouvir o primeiro não da garota que ele gosta, de ouvir o primeiro não, né, da faculdade que ele gostaria de entrar, de ouvir o primeiro não do primeiro emprego que ele gostaria de ingressar. Então, quantos adolescentes muitas vezes se deparam com frustrações e já querem desistir porque não tiveram o músculo, né, da frustração trabalhado? A gente precisa trabalhar isso com os nossos filhos. E quando, mãe, você sabe lidar com o seu filho, quando você aprende a lidar com a birra do seu filho, mesmo quando ele deseja muito algo, mesmo quando ele quer muito algo, mesmo quando ele faz birra e tem esse comportamento mimado, você colhe todos esses frutos aí para sua vida, para o seu filho. E isso é maravilhoso, mãe. Isso é maravilhoso. Então, normalmente, quando a criança ela faz essa birra intencional, né, de fazer porque ela sabe que você vai ceder, você acaba tendo duas opções. Ou você cede a birra do seu filho, faz a vontade do seu filho, ou você acaba brigando com o seu filho. Normalmente são esses dois caminhos que a gente mais observa. Ou a criança, ela vence, ou você vence por meio da briga. Normalmente são esses dois caminhos que a gente observa. Só que hoje, mãe, o que eu quero trazer para você é um caminho diferente. É um caminho que você não precisa nem ceder e um caminho que você nem precisa brigar, onde você vai conseguir acabar com a birra e o mau comportamento do seu filho sem brigas. Na próxima vez que você for no shopping, no passeio, na loja com seu filho, você já vai começar a ver resultados. Não é que a sua criança é má, não é que a sua criança é manipuladora, tá bom? A sua criança, ela só está agindo assim porque ela teve o comportamento dela configurado para ser assim, tá? Essa criança, como diz, ela tá só dançando conforme a música. Ela tá só seguindo o baile. Se essa criança ela tá agindo assim, mãe, foi porque de alguma forma ela foi acostumada a agir assim, tá? Você vai começar a fazer diferente com a orientação que eu vou te entregar aqui agora. E sim, mãe, para você começar a agir diferente, você precisa dominar um dos saberes que eu ensino no meu acompanhamento SOS Mãe Presente,
que é o saber da conversa. Sim, para acabar com a birra e o mau comportamento do seu filho, você precisa aprender a conversar com os seus filhos. E um dos pontos importantes que está ali bem fundamentado na conversa são os limites bem estabelecidos, tá? Se o seu filho está com este comportamento mimado, desejando brinquedos, desejando coisas materiais a todo preço e a todo custo, o que o seu filho precisa urgentemente é de limites bem estabelecidos. Anota aí. Limites bem estabelecidos, tá? E limites não é apenas você dizer não para o seu filho. Às vezes a gente acha, né, que colocar limite para os nossos filhos é só dizer não. Não tem brinquedo. Não vai ganhar nada agora. Presente só no Natal. Nada disso. Às vezes a gente acha que limite é só falar não. Não é sobre isso. Limites bem estabelecidos precisam estar fundamentado numa conversa, numa orientação clara, tá? Então, o que você vai fazer com o seu filho a partir de hoje? Você vai sentar com o seu filho. Você vai trazer um comunicado para ele. Você vai trazer um comunicado para o seu filho, falando que, filho, a partir de hoje, nós não vamos comprar brinquedos em todas as lojas que a gente for. Ou antes de um determinado passeio, vocês vão no shopping. Filho, olha, a partir de hoje nós vamos no shopping e nós não vamos comprar brinquedos, tá? Você vai comunicar isso com seu filho. E depois que você comunica isso com seu filho, você vai relembrar ele ao longo da semana, vai relembrar ele ao longo do dia, ou você vai estabelecer um dia certo para você comprar um brinquedo específico para o seu filho. Ou seja, você vai colocar regras, você vai trazer combinados com o seu filho.